Acabou a mamata, senhoras e senhores. É semana de divisional. Tudo bem com vocês? Pistola chegando para mais um vídeo para falar do jogo mais importante da temporada até então para o Green Bay Packers. Packers e San Francisco 49ers, sábado, 10h15 da noite. Vamos com Aaron Rodgers e companhia nos embalos de sábado à noite, rumo a uma grande vitória e partindo mais uma vez, se Deus quiser, para a final de conferência e que dessa vez, a história na final da NFC seja completamente diferente das duas últimas, Um grande jogo pela frente, um jogo histórico, de muitos capítulos interessantes, difíceis, marcantes, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente vai falar um pouquinho então das perspectivas para esse jogo, os pontos-chave, onde nós podemos ter vantagens, onde nós podemos encontrar dificuldades, Bom, galera, o Packers se aproveitou muito bem, Vem se aproveitando muito bem dessas 2 semanas de folga, graças a Siduan. Estamos com todos os jogadores praticamente recuperados. Quem precisava voltar a treinar está voltando. Caso do Zedar Smith, o Jair Alexander, o Whitney Mercilus, que teve uma recuperação fantástica também, que praticamente ninguém acreditava que ele voltaria essa temporada. Não só vai voltar, como já está treinando e vai para o jogo no sábado, que vai ser uma adição imensa para o nosso corpo de linebackers. Então, essa folga foi essencial para recuperar esses jogadores. Esperamos que o dedinho do Arão também esteja, assim, consideravelmente bem, Lógico que ele só vai poder tratar disso no off-season, Mas vamos acreditar que ele esteja num nível para aguentar bem esse jogo e a reta final, da temporada, mais 2 jogos, além desse, esperamos nós. Galera, é o seguinte, para quem assistiu o jogo entre 49ers e Cowboys, no último final de semana, que aliás, vamos ser sinceros, pelo menos na minha opinião, não tivemos nenhuma surpresa nessa rodada do Wild Card, nenhuma. Quem era favorito fez sua parte, tá? Então, geralmente a galera costuma ser derrubada nas apostas, lá no Super Bowl Challenge, enfim. Mas pelo menos no meu caso, acho que de muitos também, não teve grandes surpresas, grandes novidades em relação aos resultados do fim de semana. Deu tudo dentro do óbvio mesmo, tá? E aquilo que a gente achava que seria mais equilibrado foi realmente o jogo entre 49ers e Cowboys, mas que eu também acreditava na vitória dos 49ers, O Cowboys tem essa pecha também de nos playoffs acabar dando aquela pipocada. A gente nem pode falar muito, porque nos últimos anos a gente tem pipocado também, Mas eu acreditava no trabalho do Kyle Shanahan, na experiência já do São Francisco em estar nas últimas temporadas já frequentando playoffs, ser uma equipe bastante forte, bastante criativa. Então, por isso que eu não errei esse palpite, tá? Mas foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado. Acho que São Francisco padece de alguns problemas muito semelhantes ao que os Packers enfrentaram ao longo da temporada. Questão da inconsistência, da irregularidade dentro dos 60 minutos de partida. Eles tiveram um começo excepcional, abriram uma boa vantagem, mas depois, nos últimos 2 quartos, e principalmente no último período, fizeram um esforço tremendo para entregar a vitória para Dallas Cowboys, que só não venceu porque foi um time muito indisciplinado, cometeu inúmeras faltas, chamadas equivocadas também do Mike McCarthy, com toda a sua apatia, que a gente já conhece bastante e não sente nenhuma saudade, Então, nessa sucessão de erros de Dallas, é que São Francisco acabou vencendo, porque se os Cowboys não tivessem falhado tanto, tivessem cometido menos faltas, caprichado melhor em algumas chamadas ofensivas, era possível que o Cowboys tivesse virado esse jogo, que seria algo inacreditável, considerando a tamanha vantagem que São Francisco tinha no placar e domínio de relógio, enfim. Ninguém imaginava que a gente teria um final tão tenso, tão nervoso como esse. Até a gente que estava assistindo, meio sem compromisso, já que nosso time está de folga, até eu fiquei um pouco tenso, um pouco nervoso com esse final de jogo, achando que o São Francisco poderia espalhar a farofa. E quem espalhou a farofa foi quem? Jimmy Garoppolo. E aí que eu começo já a abrir o leque de
possibilidades para a gente conseguir essa vitória no sábado. Pressionar Jimmy Garoppolo, é evidente que nós temos que fazer isso e nós vamos ter um corpo, né, de linebackers, nós vamos ter um front seven muito reforçado, muito forte e sedento por sangue de Jimmy Garoppolo no sábado. Isso vocês, né, não precisam nem ter dúvida que a agressividade é extremamente necessária para a gente derrubar São Francisco. Por quê? Jimmy Garoppolo não pode lançar a bola, simplesmente. Quando ele precisou lançar a bola para mais jardas ou tentar alguma jogada em profundidade, deu merda, né? Ele foi interceptado, aquele turnover quase pôs tudo a perder, né? Trouxe os Cowboys para o jogo e por pouco, né, os 49ers não entregaram essa vitória em Dallas. Então, forçar o Jimmy Garoppolo a lançar é o primeiro passo. Por quê? Porque ele já está muito adaptado ao esquema do Kyle Shanahan de passes curtos e pelo meio da defesa. Tá? Dificilmente você vai ver o Jimmy Garoppolo se valendo de passes nas laterais, tá? Salvo algumas exceções para o próprio Deebo Samuel ou para o Brandon Ayuk, que faz mais esse setor do campo, ele se desloca mais, ele é um bom corredor de rotas que acaba atacando as laterais de campo. Mas o que a gente vê, 90% das jogadas, das chamadas ofensivas de São Francisco, são jogadas pelo meio, e passes curtos pelo meio. Sejam, né, para recebedores, sejam para running backs também. Então já é uma jogada muito manjada, mas a gente precisa estar realmente reforçado ali naquele setor para bloquear esses avanços pelo meio, porque eles são muito bons, especialistas nisso. E eles se utilizam muito da versatilidade de diversos jogadores. Eu citei agora o Deebo Samuel, que é wide receiver, mas em grande parte dos jogos você vê ele correndo com a bola assustadoramente bem, né? Dá a impressão de que ele é running back também, e ele acumula muito bem essa função. Então, quando não é possível ele lançar a bola para o Samuel, ele solta a bola para que o Samuel corra, e ele corre demais, tá? Então nós não devemos nos preocupar apenas com o Elijah Mitchell, né, no que diz respeito ao jogo terrestre, mas sim outros jogadores que fazem muito bem essa função, como o próprio Deebo Samuel, que eu acabei de citar, como o próprio fullback, né, o Kyle Yoshi, e outros jogadores também que eles acabam, né, alinhando ali como running backs para tentar confundir. Porque vocês sabem muito bem também que Kyle Shanahan é, digamos, o mestre, né, do Matt LaFleur, trabalharam juntos muito tempo, então o LaFleur é o aprendiz dele, e eles se conhecem muitíssimo bem. Então não tem segredos entre eles, então é muito difícil falar que um vai tirar vantagem em relação ao outro, porque ambos conhecem muito bem o playbook adversário, o que pode surgir de criatividade, de chamadas aí inovadoras. Por isso que os últimos jogos têm sido tão apertados. Você vai se lembrar que a última partida entre Packers e 49ers, lá em São Francisco, nós vencemos no último lance, no último segundo, com o field goal do Mason Crosby, viramos para 30-28, um jogo que eles já davam como vencido também, mas Aaron Rodgers, com pouco tempo, fez mais uma das suas, um verdadeiro milagre, com 37 segundos no relógio e sem tempos para pedir, conseguiu posicionar o Packers numa situação clara de field goal, e aí nós viramos o jogo. Foi uma vitória heróica, tá? Naquela partida, o Rodgers vibrou assim como se estivesse começando na NFL. Foi uma alegria muito grande para o elenco, né? Tirar uma vitória contra o São Francisco, que estava engasgada há muito tempo. Mas aí você vai falar, pois é, mas foi um jogo, né, temporada regular. E nos playoffs, como é que está o desempenho contra São Francisco? O desempenho tá mal, o desempenho tá fraco, né? Os últimos encontros foram de derrotas, né, de Aaron Rodgers contra São Francisco em playoffs. Não preciso nem dizer também daquela derrota na temporada 2019, já nos playoffs de 2020, né, jogando em São Francisco também, onde nós fomos atropelados e Jimmy Garoppolo não precisou lançar a bola, por isso que as coisas deram certo para eles, né, só precisou de uma noite inspirada do running back, na ocasião o Raheem Mostert, né, para dizimar, né, a nossa defesa e ganhar com extrema facilidade, tá? Depois daquele jogo a gente aprendeu um pouquinho a jogar contra São Francisco, né? Mas as vitórias, como falei, foram apertadíssimas, né? Então você pode esperar um jogo extremamente tenso,
extremamente complicado e que será mais uma vez decidido nos detalhes. Eu não consigo imaginar um jogo que a gente possa decidir com mais, talvez, de uma posse de bola, embora adoraria que isso acontecesse para a gente sofrer menos, mas eu não consigo imaginar, porque São Francisco tem um esquema muito interessante de jogo, consolidado, né? Kyle Shanahan conhece muito bem do riscado, um treinador respeitadíssimo no mundo da NFL, e o Matt LaFleur tem seguido muitos passos, né, do Shanahan, e até por isso, na minha opinião, desponta para ser o Coach of the Year, mas também muito vai depender desse desempenho agora nos playoffs, né, porque temporada regular é uma coisa, playoffs é outra. Agora vamos separar, né, os homens dos guris, como se diz. Agora o filho chora e a mãe não vê. Então, tudo pode acontecer aí, mas a confiança no nosso head coach é muito grande. Mas voltando a falar de alguns aspectos para a gente buscar a vitória nesse jogo, né? Já falamos da questão do Jimmy Garoppolo, a necessidade de forçá-lo a lançar para que a gente possa forçar turnovers. Contenção do jogo terrestre, isso é óbvio, que eles vão tentar muito isso com Elijah Mitchell. A nossa defesa não tem tido um bom desempenho nas últimas partidas contra o jogo terrestre. Precisamos ajeitar bem esse nosso setor ali. Contar com uma ajuda muito firme junto ao Kenny Clark para a gente conter, né, ao máximo as corridas, seja do Elijah Mitchell, seja do Deebo Samuel ou outro que venha a aparecer ali surpreendentemente. Então isso também vai ser um fator decisivo no jogo, limitar ao máximo as jardas terrestres de São Francisco, porque isso vai obrigar Jimmy Garoppolo a lançar a bola, certo? E outro ponto, sem dúvida nenhuma, que eu confio muito que a gente vai, né, exercer com bastante qualidade, é a linha ofensiva. Nossa linha ofensiva tem que fazer um trabalho impecável para conter o pass rush dos 49ers. Nick Bosa voltou voando, Fred Warner, né, eles até se lesionaram, mas lesões simples, ninguém vai querer perder um jogo de playoff. Então a defesa deles está saudável, está completa também, coisa que não aconteceu nos últimos jogos que a gente enfrentou os 49ers. Então isso é um grande risco. Na final de conferência lá em 2020, eles atropelaram a nossa linha ofensiva, o Rodgers praticamente não parou em pé. Então, contando com a volta, né, do David Bakhtiari, agora também do Josh Myers, Lucas Patrick, enfim, a gente vai estar com a nossa linha ofensiva completa de novo, e isso é um ponto de otimismo para a gente acreditar que eles vão fazer um excelente trabalho, conter essas pressões que viram bastante, porque todo mundo sabe que para tentar limitar o ataque dos Packers é pressionando o Rodgers, né? Pressionando o Rodgers para tentar forçar algum turnover, né? Acumular sacks para cima dele. Então, né, os nossos paredões ali, os nossos protetores vão ter um trabalho dificílimo, mas eu acredito muito que eles vão se sobressair ao pass rush dos 49ers, e essa vai ser a grande chave para a nossa vitória, porque se o Rodgers tiver realmente tempo no pocket, né, e soltar passes rápidos, passes curtos ali, a gente vai ter uma chance muito boa de vitória, tá? Outra questão, George Kittle, quem viu o jogo de domingo, George Kittle praticamente não apareceu, acho que ele não teve 2 ou 3 recepções no jogo. Foi um excelente trabalho, né, da secundária dos Cowboys, né, praticamente anulando o George Kittle, que é também uma válvula de escape, né. Se a gente considerar o jogo aéreo de São Francisco, tem 2 peças fundamentais, que é o Deebo Samuel e o George Kittle, né, e o Brandon Ayuk em algumas big plays aí, correndo por fora, tá? Então, também, né, tentar limitar ao máximo o George Kittle é um belíssimo caminho também para a gente, né, tomar o menor número de pontos possíveis do ataque deles e tentar, né, produzir lá na frente, né, lá no nosso ataque. Então, galera, como eu falei, a perspectiva é de um jogo dificílimo, uma vantagem talvez ali de uma posse de bola no máximo. Temos que ter muita paciência, um jogo de muita paciência, muita resiliência. O Packers tem mostrado isso nos jogos, mas como eu tenho falado também, o Packers precisa ser regular, precisa ser constante 60 minutos, porque em jogo de playoffs, se você deixar os caras deslancharem em algum momento do jogo, abrir 2 posses, fica quase que inviável você reverter o resultado, tá? E a gente tem que levar em consideração, estamos jogando em Lambeau Field, a pressão é toda deles,
tá? A torcida toda a nosso favor, a pressão é toda deles, né? Eles podem dizer que são underdogs, que vão jogar sem responsabilidade, isso pode pesar menos para eles e mais para nós, porque jogando em casa nós temos a responsabilidade de vencer, de voltar a uma final de conferência e vencer a final de conferência, coisa que nós deixamos escapar na temporada passada. Então pode haver essa pressão sim pela vitória em cima dos Packers, e menos pro lado deles, né? Já que eles vêm aí como, né, digamos assim, francos atiradores nesse caso, tá? Mas não tem jogo ganho. Packers é favorito por uma ligeira diferença, que é um jogo extremamente perigoso. Se der bobeira, São Francisco tem um arsenal de jogadas, de possibilidades do Kyle Shanahan que pode trazer muitos problemas pra gente. Então a gente tem que ter muita paciência, muita calma, sabedoria, confiar no trabalho do Matt LaFleur, que ele vai achar o melhor, né, as melhores chamadas, adotar os melhores esquemas possíveis para a gente ter sucesso nesse jogo. Contar com um bom trabalho defensivo, né, que eles possam estar melhores tecnicamente, fisicamente, a ponto de suportarem um jogo que será, sem dúvida, muito físico, muito dinâmico, né, e melhorar o desempenho das últimas partidas. Em termos ofensivos, eu acho que a gente não tem muito o que dizer. O ataque vem jogando muito bem, vai contar também com todas as peças de volta, né? Marcus Valdes-Scantling voltando a treinar, né? Randall Cobb também já está treinando, então não vamos ter nenhum desfalque ofensivamente falando. Então temos tudo para produzir em larga escala, claro, a depender muito do trabalho da nossa linha ofensiva, de dar tempo e possibilidade para o Rodgers conectar as suas jogadas com os seus melhores recebedores. Então, galera, é isso aí. A expectativa é ótima, né? Muito além daquela que a gente tinha na temporada passada, tanto para divisional quanto para final de conferência, porque o time está mais maduro, o time está mais consistente, o time tem jogado com mais sabedoria. Então, vamos manter essa positividade, esse otimismo, mas sabendo que vamos ter um jogo duríssimo pela frente. Mas eu só consigo imaginar o Packers já na semana que vem, mais uma vez em Lambeau Field, seja para encarar Buccaneers, seja para encarar Rams, mas visando estarmos dia 13 de fevereiro lá no SoFi Stadium em Los Angeles, rumo ao nosso 5º anel. E é isso que nós temos que buscar e vamos com tudo. Chegou a hora, galera. Playoff tá aí, divisional tá aí, São Francisco que lute. Grande abraço a todos. Go Pack Go!